Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Estamos juntos mais uma vez, graças a Deus. Hoje para lhes falar acerca de Zoroastro. O zoroastrismo é uma antiga religião surgida na Índia, ou na própria Pérsia, há dúvidas quanto a isso, inclusive, por volta do século 7 a.C. 7, vejam o quanto. Essa data não regula muito, porque outros falam em 3.500 anos atrás, coisas que particularmente eu não creio que tenha sido, e sim somente 7 séculos antes de Cristo, sendo baseada numa revelação que na Pérsia foi recebida pelo Zoroastro, sendo caracterizada, o zoroastrismo, pelo dualismo ético travado entre dois deuses, o deus do bem, que se chamava Ahura Mazda, e o do mal, que se chamava Ahriman. Dizem que, inclusive, essa rixa começou no ventre da mãe, no ventre da sua mãe, pois o Mazda era cheiroso e bonito, e o Ahriman era feio, meio encardido. Também não sei lhes explicar exatamente como é que uma mãe pôde perceber isso no seu próprio ventre. Contudo, essa mãe eram filhos de Zurvan, o tempo. O Mazda e o Ahriman, repito, eram filhos de Zurvan, o tempo, o caos indizível, Deus e Deus ao mesmo tempo. E engravidou e deu origem a essa progenitura de Mazda, por esse detalhe dele ser limpinho, bonito, cheiroso. Contudo, Ahriman ouviu essa história e lutou contra o Mazda lá no ventre e conseguiu nascer primeiro. Fez um embrulho lá no ventre e conseguiu nascer primeiro. Mas Zurvan, o pai, mãe, Deus, deusa, conseguiu manter essa decisão. Daí surgindo uma eterna luta entre o bem e o mal, resultando daí, como já foi dito, um dualismo, que é a base do zoroastrismo, ou seja, uma eterna luta entre o bem e o mal. O zoroastrismo é iniciático, ou seja, prescinde de uma iniciação, e somente os homens podem sê-lo. Prega a ressurreição, o céu, o inferno, o purgatório e um apocalipse no dia do juízo final. Pregava ainda o seu livre-arbítrio. O seu livro sagrado se chama Zen Avesta e é composto por 17 hinos, que são denominados gatas. O zoroastrismo prega ainda o compromisso com a verdade, através da lealdade e o amor ao próximo. Veja quão profundo é isso. Prega a verdade, o compromisso com a verdade, através da lealdade e o amor ao próximo, que garantiriam uma vida futura no paraíso. É otimista no sentido em que diz: olhem, o bem vencerá o mal, tolera as demais religiões, e o seu sacerdócio é normalmente hereditário, de pai para filho, de filho para filho, e assim vai. Seus locais de templo, de culto, são chamados de templos de fogo. E lá rezam 5 vezes ao dia, e o fogo lhes é sagrado, representando tão somente a luz e a sabedoria. Esse fogo, vocês precisam ver, tem umas coisas na internet onde eles revelam o quão é importante esse fogo, o chispar do fogo, o clamor do fogo, o embrasamento do fogo. É uma coisa tão bonita na música deles que a gente chega a se emocionar. Antigamente, quando os cadáveres eram postos nas torres de silêncio, torre de silêncio era uma construção, e lá ficavam os cadáveres, evidentemente que depois de mortos, para serem devorados pelas aves de rapina, porque eles não queriam contaminar a terra. E ao final, as almas desses cadáveres ficavam pairando
em volta da torre de silêncio até os ossos serem incinerados. 3 dias depois, as almas caminhavam por uma ponte que ia se afunilando e virava quase uma lâmina. Aí, lá no finzinho dessa ponte, uma lâmina, os maus, aqueles que eram tomados pela maldade nos seus corações, inevitavelmente caíam e se precipitavam no inferno. Agora, uma coisa interessantíssima: o zoroastrismo afirmava que viria um Messias, que foi Mitra, daí o mitraísmo. Bom, esse Mitra, percebam a alusão ao nosso Jesus. Nasceu de uma virgem no dia 25 de dezembro, pregou com seus seguidores por 3 anos, ao término de sua vida, foi traído. Na mesma noite anterior em que foi preso, ele celebrou uma ceia, repartiu o pão e o vinho na noite, nessa noite que eu mencionei, e ressuscitou ao 3º dia, e dali uns tempos, ascendeu ao céu. O zoroastrismo nega a adoração de várias divindades e a revelação dos sacrifícios que usam sangue. Bom, ensinava também que os bons pensamentos, as boas palavras, as boas ações são essenciais para uma vida digna. Enaltecia a lealdade e o amor ao próximo, como já foi dito, e essas pessoas abençoadas que procediam, que se conduziam assim, seriam levadas ao paraíso. Hoje, atualmente, o zoroastrismo conta com cerca de 3 milhões de adeptos pelo mundo. Foi praticamente banido do Irã, a antiga Pérsia, lembrem-se, pelo islamismo, sendo apenas tolerados, e a maioria dos seus crentes hoje se encontra, digamos assim, exilado na Índia, onde são chamados de Parsis. No Brasil não há registro, felizmente ou infelizmente, sei, não posso lhes garantir, acerca de crentes de zoroastrismo no Brasil. Bom, o zoroastrismo se estende a muito mais que isso que eu lhes falei brevemente aqui. E se quiserem, aprofundem os seus estudos. Porque quanto mais o nosso conhecimento se expande, muito mais nós seremos elevados pela virtude do conhecimento. Se gostaram, por favor, deem um like no indicativo aí ao lado e até uma próxima oportunidade. Tenham todos uma boa tarde. Tchau.